Payet correndo o risco de não mais jogar com a camisa do Vasco. Bora te contar ainda sobre Ryan. Existe de fato um interesse do Chelsea no atacante do Vasco? As últimas do mercado, tudo sobre Sul-Americana e Libertadores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama com notícia preocupante, o Beşiktaş da Turquia quer comprar Ryan. E a proposta do clube turco foi de 45 milhões de reais. A boa nova em cima dessa história é de que o presidente Pedrinho afirmou que só começa a negociar com o Ryan a partir de 100 milhões de reais. Jogador de 18 anos que tem crescido demais de produção desde a chegada do técnico Fernando Diniz. São 22 jogos na atual temporada com 5 gols e 1 assistência. Ainda não houve uma contraproposta do Beşiktaş em relação a essa pedida de 100 milhões de reais do Vasco. Cruz Maltino precisa da transferência de atletas, há necessidade de vendas, mas o Ryan, de acordo com o Pedrinho, só sai diante de uma proposta muito bacana. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, o Vasco vai conhecer nos próximos dias, na segunda-feira para ser mais específico, seu próximo adversário na Sul-Americana. Como segundo colocado do seu grupo, ele aguarda um terceiro colocado que venha da Libertadores da América. Bora falar agora sobre Ryan, repercutindo uma informação que vem do Rio de Janeiro e dá conta de que o atacante de 18 anos de idade do Vasco interessa ao Chelsea. O pessoal do canal Na Torcida Vascaínos descreveu todos os integrantes do departamento de scout do Chelsea para explicar como é que o nome do Ryan acabou sendo escolhido pelo Chelsea. Os nomes todos corretíssimos, mas a informação não bate. A informação que eu tenho é de que o Chelsea não tem a intenção de contratar o Ryan. Ele não faz parte dos planos do clube inglês, muito menos pelos valores citados, entre 15 e 20 milhões de euros. A matéria ainda apontava que a ideia do Chelsea era levar o Ryan antes do Mundial Sub-20. Atacante que tem sido alvo de propostas recentes, mas o Pedrinho já deixou bem claro que só topa fazer negócio a partir de 100 milhões de reais. Só para completar o noticiário do Vasco, contar que Felipe Maestro, braço direito do Pedrinho no departamento de futebol do Vasco, anda com o filme queimado. O Souza, que já não faz mais parte do elenco, deu uma entrevista ao Benja afirmando o seguinte, abre aspas, não tenho nada contra o Felipe, mas se eu disser que ele é um cara querido, vou estar mentindo. E aí ele completa explicando um episódio com o Capasso. Capasso é aquele zagueiro que pertencia ao Vasco, não queria sair do clube e o Felipe foi a público para detonar o comportamento do zagueiro. Aspas para o Souza, soou mal pra caramba aquela história. Eu acho que a ideia do Felipe era... eu acho que o Felipe tinha algo contra o Capasso por ele não ter saído, pela acomodação de ganhar o salário e ficar morando no Rio de Janeiro. Mas você não pode expor um atleta desse jeito. Quem vai querer um jogador que o próprio diretor diz que é fraco? Isso ficou muito mal no elenco, disse o Souza em entrevista ao Benjamin Bach. Vou falar agora sobre Dimitri Payet. É grande a chance de o francês não vestir mais a camisa do Vasco. Ele havia sido relacionado para a partida contra o Red Bull Bragantino nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas a pedido do próprio francês, seu nome foi retirado da relação. O Vasco, inclusive, informou que liberou o Payet para resolver problemas particulares na França. Vale a lembrança, até porque isso se tornou público, de que uma amante do Payet fez uma série de revelações sobre a relação extraconjugal dele com ela, e isso pode ter afetado o casamento do Payet. O Payet é casado e tem 4 filhos que moram todos na França. Por que eu disse que é grande a chance de o Payet não mais vestir a camisa do Vasco? O contrato dele se encerra em julho, e a partir de 12 de junho, o campeonato por aqui faz uma pausa por conta da realização do Super Mundial. Como o Payet não deve ser utilizado mais até o Super Mundial, é possível que ele não jogue mais. A possibilidade de renovação de contrato está completamente descartada. Não é um jogador que faz parte dos planos do Cruz Maltino. Payet, que na atual temporada soma apenas 17 jogos e 3 assistências, não marcou gols e não entra em campo desde 15 de abril. Olivier Giroud, atacante francês, hoje com 38 anos de idade, está sendo oferecido para clubes brasileiros. Pude apurar que um empresário brasileiro com bom trânsito na Major League Soccer recebeu a autorização dos representantes do Giroud e também do Los Angeles FC, com quem o Giroud tem contrato até dezembro, para buscar interessados no Brasil. E ele já começou a fazer sugestões para clubes grandes do país.
É bem verdade que as primeiras conversas não foram muito bem sucedidas. A avaliação desses clubes procurados é de que o Giroud já não entrega como em outros tempos e tem um custo bem alto. Na atual temporada, o Giroud soma apenas 12 jogos e 2 gols, não é titular há 5 partidas e em 3 desses jogos nem saiu do banco de reservas. É bem verdade que nos outros 2 marcou um gol e deu uma assistência. O salário dele na Major League Soccer, 1.700.000 reais por mês brutos. Com descontos, devem sobrar para o atacante francês algo na casa de 1.100.000 reais mensais. Pergunta que eu deixo para você é: o ex-atacante da seleção francesa, com passagem em vários clubes grandes e também que fez sucesso com a camisa da seleção francesa, caberia no seu time do coração? Los Angeles FC promete não cobrar absolutamente nada para a liberação do atleta. Resta que algum clube brasileiro demonstre interesse. A SAF do Vasco afundou de vez. Vitor, a SAF do Vasco se tornou um enorme problema. Quando o Vasco vende a SAF para a 777, que é uma empresa sem lastro, sem capacidade financeira e com vários movimentos para lá de estranhos, a verdade é que a 777 se dissolveu no mundo, né? Ela deixou de existir, ela passou a ser controlada pela ACAP, que é uma empresa norte-americana. Para o Vasco, essa decisão, ainda que tirando o poder da 777, foi muito ruim, porque o Vasco tinha expectativa de uma entrada de 270 milhões de reais no ano passado, essa grana não entrou, e 270 milhões são absurdamente importantes dentro da estrutura de um clube de futebol. É também por isso que hoje há uma dificuldade muito grande no dia a dia do Vasco. O Vasco passa por apertos financeiros consideráveis. O Pedrinho jura de pé junto que está tentando vender a SAF, e eu acredito, mas cheguei a ouvir dele que todas as propostas, ou melhor, todas as empresas e fundos e parceiros que buscaram informações e tentaram mais notícias só para você entender, eu quero comprar o Vasco, aí eu procuro o Pedrinho ou algum representante do Vasco e peço todos os documentos possíveis. Eu quero entender a condição financeira, o tamanho da dívida, essa questão envolvendo a 777, a justiça e tudo mais. E esse pacotão de más notícias somadas causou sempre muita preocupação. Então é por isso também que não houve avanço. Até agora, de acordo com o Pedrinho, nenhuma proposta foi feita. Foram pelo menos 10 agentes do mercado buscando informações, recebendo documentos confidenciais, mas nenhum deles se transformou em proposta oficial, tá bom? Rafaela Queiroz, Nicola, viu as declarações do Souza sobre o Felipe para o Benja? Não vi não, deixa eu dar uma checada, deixa eu ver o que disse o Souza. Souza que foi jogador do Vasco até outro dia, né? E outro dia também cornetou fortemente o Edmundo. Souza disse o seguinte: complicada essa situação, eu não tenho nada contra ele, mas se eu disser que ele é um cara querido, ênfase, estarei mentindo. Sei que é um pouco forte dizer isso, mas ele não é uma pessoa querida por todos, é o jeito dele, sempre foi assim, é alguém com personalidade forte. Então o que o Souza está dizendo é que o Felipe está longe de ser um cara muito bem avaliado dentro do clube. Eu não tenho nada contra ele, mas se eu disser que ele é um cara querido, estou mentindo. Beleza, faz parte também. Não vejo um cara que também assume um papel de líder, um papel de mais relevância. O cara pode eventualmente também não ser querido por todos, até porque toma decisões mais difíceis. Enfim, mas foi bom o registro. Eu não tinha me atentado a isso, não. Boa, Rafaela.